Olá, meu nome é André Freitas, eu sou o CEO da Red Investments. Nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo sobre logística e para isso nós trouxemos dois especialistas nesse tema. Estamos aqui com o Rodrigo Couto, responsável pela vertical de logística dentro da CBRE, a maior empresa de comercialização de imóveis do país, e o João Felipe Toasa, que é o responsável pela área de logística dentro da Red Investments. E qual a ideia, qual o motivo de a gente trazer o mercado de logística para esse debate? Nós soltamos aqui na Red Investments, no dia 23, um fato relevante sobre o HLOG, que é um dos nossos fundos que investe no segmento de logística. Ali nós informamos, nesse fato relevante, que o HLOG havia conquistado 100% de ocupação com a última alocação que foi realizada no Citylog Viracopos. Aliás, para a gente essa é uma marca muito importante, porque dos 4 fundos de logística que nós temos dentro da Red Investments, todos os galpões do nosso portfólio estão 100% locados. Então, realmente é um fato inédito e mostra que esse mercado está bastante aquecido. Portanto, eu já vou entrar aqui direto perguntando para o Rodrigo, o mercado de logística está realmente aquecido, Rodrigo? Bom, primeiro agradeço aí pelo convite, André e Toasa. Bom, realmente eu acho que começando um pouco sobre esse mercado, né, acho que vale ressaltar que a disponibilidade desse mercado nunca foi tão baixa nos últimos 12 anos, né? Então, realmente o mercado voltou mais forte, especialmente após o período de pandemia, né? Houve uma recuperação importante. Lembrando que anteriormente à pandemia nós tínhamos uma participação do e-commerce um pouco inferior a 10%, e hoje já o e-commerce se consolidando, chegando a uma participação de 20% do mercado. Então, o grande motor, vamos dizer, de crescimento do mercado logístico. Mas não só isso, né? Então, quer dizer, a gente até reparou que outros mercados estão voltando com muito mais força, haja visto a alocação desse empreendimento, né? E a gente realmente vê uma recuperação importante desse mercado e uma perspectiva muito boa daqui para frente, André. Muito bom. João, queria que você explicasse um pouco aqui esse movimento que a Red tem feito. Como eu falei, nós temos hoje 4 fundos de logística, a saber, né? Temos o PQAG11, temos o HLOG, temos o HDEL e temos o HGBL. A gente tem visto um movimento, já foram feitas 4 ofertas do HGBL. E a proposta é fazer uma consolidação dos fundos, dos outros 3 fundos, o PQAG, o HDEL e o HLOG, embaixo do HGBL. Por que desse movimento? Que vantagens o nosso investidor pode esperar de uma eventual consolidação dos fundos que está em curso? Legal. Anteriormente à estruturação do HGBL, nós tínhamos 3 fundos que investiam no segmento logístico. Por diversas razões, esses fundos apresentam uma liquidez não tão elevada no mercado secundário e nós entendemos, enquanto empresa especialista no segmento de fundos imobiliários, que esse é um dos fatores importantes que um fundo busca dentro da sua configuração, que é ter uma liquidez representativa no mercado secundário de cotas. Então, esse movimento tem como um dos princípios consolidar os 3 portfólios num único grande fundo, que vai ter o potencial de alcançar mais de R$1,5 bilhão em total de ativos, ou seja, um fundo relativamente grande dentro dos parâmetros de mercado, com uma boa diversificação de carteira em relação ao perfil dos ativos, ao perfil dos contratos de locação. Boa parte dessa renda gerada por esses ativos, quase 50% dela, advém de contratos firmados na modalidade atípica, ou seja, aquele em que o inquilino não tem a possibilidade de realizar a rescisão do contrato sem que haja o pagamento integral do fluxo de locação contratado, então o que dá uma boa previsibilidade no fluxo de caixa. Isso é muito interessante dentro de uma carteira diversificada de investimentos, além da diversificação geográfica, do tipo de operação. Então, ter uma carteira maior, consolidada dentro de um produto mais representativo, traz essa condição mais interessante para o investidor de um lado, e do outro permite com que o fundo, a partir do momento em que ele é maior e mais consolidado, tenha uma pulverização maior na base de cotistas e, portanto, atinja uma liquidez expressiva no mercado secundário.
Então o movimento se iniciou no primeiro trimestre de 2024. Como você mencionou, André, foram realizadas 4 ofertas de cotas até então, captados 260 milhões de reais, e a estratégia já foi iniciada mediante a aquisição de 2 ativos. O CLIS, um condomínio logístico modular localizado em Salto, no interior de São Paulo, também 100% locado, e uma participação relevante na sede da Natura, aqui na cidade de São Paulo, onde ela também tem o seu principal centro de distribuição. Na medida em que o mercado permitir a realização de novas emissões e que os cotistas dos demais fundos estejam alinhados com este movimento via deliberação em assembleia, o propósito do HGBL é dar continuidade a esse movimento de consolidação, realizando a aquisição dos demais ativos. Bom, então a ideia é essa, né? A qualidade do portfólio é atestada pelo fato de o portfólio inteiro de todos esses fundos estar 100% ocupado, vacância zero, né? O que a gente ganha aí é eventualmente uma maior liquidez e uma melhor composição de portfólio, com um mix entre contratos atípicos e típicos e uma diversidade geográfica que vai fortalecer o portfólio e trazer um resultado provavelmente melhor aí para os investidores. Então, eu vou aproveitar o Rodrigo aqui para fazer uma questão para ele. Parece que nós estamos hoje no melhor momento de vacância, com a menor vacância dos últimos 10 anos. Então, o que é muito positivo para o segmento de logística. Por outro lado, quando a gente pega o IPCA dos últimos 10 anos, ele é da ordem de 76%. Então, o IPCA nos últimos 10 anos subiu 76%. Já as locações, eu vejo, por exemplo, essa região aí de Itupeva, Louveira, a gente pode dizer que hoje está se locando 10, 20% acima do que se locava há 10 anos atrás, em termos de reais por metro quadrado de locação. Então é um descasamento grande. Do ponto de vista real, há uma perda real do valor da locação. Você acha que essa baixa vacância e esse atraso que nós temos em relação à correção dos valores de locação pode significar um bom momento de entrada para quem quer investir em logística, aproveitando, portanto, esse cenário para esperar um crescimento real do valor das cotações nos próximos anos? Sem dúvida, André. A gente já vê esse movimento, né, de acréscimo de valores, especialmente no primeiro raio, né? Começou no primeiro raio e agora ele está caminhando para os próximos raios, aí, quando a gente chama de raio 30 km, raio 60 km e raio até 100 km da capital. Até o momento, né, a maioria dos incorporadores não desenvolviam na região acima de 60 km da capital pela dificuldade de viabilidade econômica desses empreendimentos, né? Agora, com uma redução da vacância e um aumento significativo de uma demanda para essa região, a gente já está vendo realmente uma apreciação dos preços, não só para o raio de 30 km, mas também para o raio de 60 e de 120, o que traz viabilidade econômica de desenvolvimento, e a gente já está vendo realmente os novos desenvolvimentos com um preço pedido razoavelmente superior, diria hoje 10%, 15% superior aos preços transacionados. A gente acredita que essas transações vão chegar nesse patamar num período muito curto de tempo. Então sim, a gente entende que é um momento interessante para investir nos raios de 60 a 120, diria até que muitas vezes até superior até o de 30 km, que a gente já tem um volume de novo estoque por vir aí nesse próximo ano. Que bom, você vê então que nós temos uma segmentação bastante positiva para a logística, com resultados bons. Eu vou falar um pouco do macro aqui, basicamente para dizer que do ponto de vista macro, a gente aqui na Red acredita que é um bom momento para estar investindo em fundos imobiliários. Isso porque nós estamos terminando aí setembro com o IFIX apresentando uma desvalorização próxima a 3%. Em virtude do quê? Do aumento da taxa de juros que houve na última reunião do Copom e da perspectiva de que hajam mais aumentos na taxa de juros nas próximas reuniões. Então, o ponto de entrada para fundos imobiliários é muito importante. Então, a pessoa que está investindo agora em fundos imobiliários vai estar pegando um mercado que está se ajustando, e nós sabemos que esse ciclo de aperto monetário que o Banco Central começou deve ser um ciclo bastante curto, já que a própria pesquisa Focus aponta para o final de 2026 uma taxa de juros de 9,5%. Então, a gente acha que o momento de investimento em fundo imobiliário é bastante positivo e o segmento de logística
tem condição de ser um dos que vai mais se beneficiar dessa melhora de mercado. Então, a nossa recomendação aqui na Red é para se investir em fundos imobiliários, em especial os de logística. Muito obrigado a todos.